Um bom dia para todos. Hoje nós pedimos a inspiração superior para tratarmos de um tema da mais profunda relevância para todos nós espíritas e para todos nós que temos o coração vinculado à mensagem imperecível de Jesus, Kardec e o Evangelho. Na Epístola aos Coríntios, o apóstolo Paulo afirma com veemência que a sabedoria dos homens é loucura para Deus, porque os encarnados constroem edifícios soberbos, edifícios da intelectualidade, mas nem por isso se tornam mais humanos. Não obstante toda a tecnologia e toda a ciência, o homem não recua e age com violência para domínio político, domínio territorial. Não renuncia sequer a assassinar crianças e velhos na sua sanha de conquista. E foi nesse mundo frio, nesse mundo do intelecto vazio, do intelecto sem alma e sem sentimento, da soberba intelectual, que nasceu o missionário de Lyon. E como todo homem em missão, pairava sobre a cabeça de Allan Kardec as expectativas do céu e as esperanças dos infortunados da terra. Porque a obra que esse missionário viria realizar não era nada mais, nada menos que a reconstrução do edifício religioso. A religião que se desviara da inteligência, a religião que se desviou do bom senso, mas sobretudo a religião que se desviou da bondade, dava abraços ao orgulho e ao imperialismo humano e espalhava morte, dor e sofrimento sobre a superfície do planeta. Não era fácil. Nesse clima de ceticismo, de desconfiança, reerguer o edifício da verdadeira religião, mais bela e mais digna do Criador, como afirmou um dos espíritos ao próprio Allan Kardec no livro Obras Póstumas. É por essa razão que na obra Crônicas de Além Túmulo, psicografada por Francisco Cândido Xavier, capítulo 21, Humberto de Campos, o nosso literato, descreve um momento muito peculiar da desencarnação do missionário. E eu começo a reflexão da manhã pelo fim. Eu começo pelo término. Começo pelo desencarne de Kardec, para mostrar que ele foi aprovado não pelos homens do seu tempo, porque o maior historiador do espiritismo à época, Arthur Conan Doyle, dedicou pouquíssimas páginas ao missionário de Lyon na sua monumental obra História do Espiritismo. O autor de Sherlock Holmes não foi capaz de enxergar a luz que encarnou no seu século. Não foi capaz de ver a grandeza do missionário que ombreou com ele. É assim com os seres humanos, incapazes de enxergar a verdadeira luz espiritual. Mas não foi assim na pátria imortal. E narra Humberto de Campos:
Conta-se que logo após a sua desencarnação, quando o corpo ainda não havia sido trasladado ao Père Lachaise para descansar à sombra do dolmen dos seus valorosos antepassados, uma multidão de espíritos veio saudar o mestre no limiar do sepulcro. Eram antigos homens do povo, seres infelizes que ele havia consolado e redimido com suas ações prestigiosas. E quando se entregavam às mais santas expansões afetivas, uma lâmpada maravilhosa caiu do céu sobre a grande assembleia dos humildes, iluminando-a com uma luz que, por sua vez, era formada de expressões do seu Evangelho segundo o Espiritismo. Ao mesmo tempo que uma voz poderosa e suave dizia ao infinito: Kardec, regozija-te com a tua obra. Evangelho segundo o Espiritismo. A luz que acendeste com os teus sacrifícios na estrada escura das descrenças humanas, vem felicitar-te nos pórticos misteriosos da imortalidade. O mel suave da esperança e da fé que derramaste nos corações sofredores da terra, reconduzindo-os para a confiança da minha misericórdia, hoje se derrama em tua própria alma, fortificando-te para a claridade maravilhosa do futuro. No céu estão guardados todos os prantos que choraste e todos os sacrifícios que empreendeste. Alegra-te no Senhor, pois teus labores não ficaram perdidos. Tua palavra será uma bênção para os infelizes e desafortunados do mundo. E ao influxo de tuas obras, a terra conhecerá o Evangelho no seu novo dia. Raiava um novo dia para a humanidade, porque o Evangelho do Cristo havia sido resgatado dos enganos humanos, e uma voz profundamente espiritual se fez ouvir sobre toda a terra, convocando todos os corações a tirarem o Cristo da cruz e trazê-lo para o coração. Jesus deixou de ser o ídolo das religiões, dos templos de pedra frios, e passou a ser o companheiro de jornada, o guia, aquele que vai adiante, aquele que enfrenta os riscos antes de nós, e modelo, porque inspira cada gesto da nossa existência. Esse homem, apagadamente, trouxe o que de mais precioso há no Evangelho de Jesus: o seu conteúdo moral imperecível. Se assim ele foi recebido no seu desencarne, nós retrocedemos no tempo, 1 ano antes da edição de O Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec, diz ele em uma nota, sequer havia contado para o seu amigo editor, senhor Didier, que ele publicaria o livro. A ninguém ele contou. Ele não contou o título,
não falou sobre a obra, ficou no silêncio absoluto, trabalhava em segredo. No entanto, não havia segredo para os espíritos que acompanhavam o missionário de Lyon. E do mundo espiritual fluía toda a inspiração para aquela obra de resgate do Evangelho de Jesus. Ele mesmo confessa, 9 de agosto de 1863. Esse texto está no livro Obras Póstumas, na parte final. Eu a ninguém dera ciência do assunto do livro em que estava trabalhando. Conservara-lhe de tal modo em segredo o título, que o editor, Sr. Didier, só o conheceu quando dá impressão. Esse título foi, a princípio, Imitação do Evangelho. Mais tarde, por efeito de reiteradas observações do mesmo Sr. Didier e de algumas outras pessoas, mudei-o para o título O Evangelho segundo o Espiritismo. Assim, as reflexões contidas nas comunicações seguintes não podem ser tidas como fruto de ideias preconcebidas do médium. Claro, ninguém sabia da existência do livro, nem mesmo o editor sabia o título, só ficou sabendo na data da publicação. No entanto, uma médium psicografa a seguinte mensagem. Kardec indaga aos espíritos: que pensais da nova obra em que trabalho neste momento? Não perguntou aos encarnados, não perguntou aos homens, perguntou aos espíritos. E eles responderam: este livro de doutrina terá considerável influência, pois que explana as questões capitais, e não só o mundo religioso encontrará nele as máximas que lhe são necessárias, como também a vida prática das nações aurirá dele instruções excelentes. Vida prática das nações. Fizestes bem enfrentando as questões de alta moral prática, do ponto de vista dos interesses gerais, dos interesses sociais e dos interesses religiosos. O Espírito descreve a estrutura do Evangelho segundo o Espiritismo. Faz referência a um tratado de moral prática, utilizando a terminologia do filósofo Kant. E divide a obra em 3 partes: questões gerais, interesses sociais e interesses religiosos, seguindo o cânone da filosofia moral de Kant. A dúvida tem que ser destruída. A terra e suas populações civilizadas estão prontas. Já de há muito, os teus amigos de além-túmulo as arrotearam. Lança, pois, a semente que te confiamos, porque é tempo de que a terra gravite na ordem irradiante das esferas, e que saia, afinal, da penumbra e dos nevoeiros intelectuais. Acaba a tua obra e conta com a proteção do teu guia. Do teu guia. Quem? Qual é o guia de Kardec? Do teu guia. Guia de todos nós. E com o auxílio devotado dos espíritos que te são mais fiéis, e em cujo número
digna-te de incluir-me sempre. E prossegue Kardec: que dirá o clero? O que dirá a igreja? O clero gritará: heresia, porque verá que atacas decisivamente as penas eternas e outros pontos sobre os quais ele baseia a sua influência e o seu crédito. Gritará tanto mais quanto se sentirá muito mais ferido do que com a publicação de O Livro dos Espíritos, cujos dados principais, a rigor, poderia aceitar. Agora, porém, tu entraste por um novo caminho, no qual não poderá o clero acompanhar-te. O anátema secreto se tornará oficial e os espíritas serão repelidos, como foram os judeus e os pagãos pela Igreja Romana. Em compensação, os espíritas verão aumentar-se-lhes o número em virtude dessa espécie de perseguição, sobretudo com o qualificarem os padres de demoníaca uma doutrina cuja moralidade esplenderá como um raio de sol pela publicação mesma do teu novo livro e dos que se seguirão. Aproxima-se a hora em que te será necessário apresentar o Espiritismo qual ele é. Antes da publicação do Evangelho segundo o Espiritismo, não havia sido apresentado ainda tal como ele era, mostrando a todos onde se encontra a verdadeira doutrina ensinada pelo Cristo. Aproxima-se a hora em que, à face do céu e da terra, terás que proclamar o Espiritismo. Terás que proclamar que o Espiritismo é a única tradição verdadeiramente cristã e a única instituição verdadeiramente divina e humana. Ao te escolherem, os espíritos conheciam a solidez das tuas convicções e sabiam que a tua fé, qual muro de aço, resistirá a todos os ataques. Entretanto, amigo, se a tua coragem ainda não desfaleceu sob a tarefa tão pesada que aceitaste, fica sabendo que foste feliz até o presente, mas que é chegada a hora das dificuldades. Sim, caro mestre, prepara-se a grande batalha. O fanatismo e a intolerância, exacerbados pelo bom êxito da tua propaganda, vão atacar-te e aos teus com armas envenenadas. Prepara-te para a luta. Tenho, porém, fé em ti, como tu tens fé em nós. E sei que a tua fé é das que transportam montanhas e fazem caminhar por sobre as águas. Coragem, pois, e que a tua obra se complete. Conta conosco e conta, sobretudo, com a grande alma do Mestre. Conta, sobretudo, com a grande alma do Mestre, de todos nós, que te protege
de modo muito particular. Era a espiritualidade superior revelando que naquele quadrante da história evolutiva da Terra, Kardec era a boca de Jesus na Terra. O Cristo falava por ele. E para nossa sorte, as palavras do Cristo pela boca de Kardec foram registradas no Evangelho segundo o Espiritismo. A obra que resgatou o cristianismo dos escombros que nós depositamos sobre a mensagem de Jesus. Na sequência, quando ele viaja para um local isolado, ele precisava meditar sobre a obra. O codificador precisava de tempo para escrever com tranquilidade, sem afobação, sem precipitação, com o bom senso que lhe marcou toda a existência. Mas antes de partir, diz ele, eu solicitara para mim uma comunicação sobre um assunto qualquer e pedira que ela me fosse enviada para o meu retiro de Santo Andrés. Ele não revelou o assunto e recebeu a seguinte comunicação: quero falar-te de Paris, embora isso não me pareça de manifesta utilidade, uma vez que as minhas vozes íntimas se fazem ouvir em torno de ti, e que teu cérebro percebe as nossas inspirações com uma facilidade que nem tu mesmo suspeitas. Nossa ação, principalmente a ação do Espírito de verdade, é constante ao teu derredor, e tal é ela que não a podes negar. Assim sendo, não entrarei em detalhes ociosos a respeito do plano de tua obra, plano que, segundo os meus conselhos ocultos, modificaste tão ampla e completamente. Compreendes agora por que precisávamos ter-te sob as mãos. Olha, o Espírito dizendo que precisava tê-lo sobre as mãos deles, precisava que o codificador estivesse num retiro espiritual. Precisávamos ter-te sob as mãos, livre de toda preocupação outra que não a doutrina. Uma obra como a que elaboramos de comum acordo necessita de recolhimento e de insulamento sagrado. Eles estão falando de um Evangelho segundo o Espiritismo. É essa reverência de São Luís para com a obra, que ano que vem completa 150 anos. Tenho vivo interesse pelo teu trabalho, que é um passo considerável para a frente e abre, afinal, ao Espiritismo a estrada larga das aplicações proveitosas a bem da sociedade. Estrada das aplicações
para que o Espiritismo não se convertesse numa doutrina puramente intelectual. Era necessário revelar ao mundo as consequências práticas do Espiritismo na vida individual e na vida coletiva. E essas consequências estão no Evangelho segundo o Espiritismo. E continua São Luís: com esta obra, o edifício começa a libertar-se dos andaimes, e já se lhe pode ver a cúpula a desenhar-se no horizonte. Continua, pois, sem impaciência e sem fadiga. O monumento estará pronto na hora determinada. Monumento. Já tratamos contigo das questões incidentes do momento, isto é, das questões religiosas. O Espírito de verdade te falou das rebeliões que já se levantam na hora presente. São necessárias essas hostilidades para manter desperta a atenção dos homens, que tão facilmente se deixam desviar de um assunto sério. Os homens, os encarnados, que tão facilmente se distraem. Por essa razão, permitiu o Espírito de verdade que a obra fosse atacada, para que as pessoas prestassem atenção. Talvez, o que nós mais precisamos hoje é de ataque ao Espiritismo. É de ataque ao Evangelho segundo o Espiritismo. Para que a nossa mente distraída comece a prestar atenção no que é verdadeiramente sério. E termina o Espírito. Adeus, caro companheiro de antanho, discípulo fiel da verdade, que continua através da vida a obra a que outrora a obra que outrora, diante do Espírito que te ama e a quem venero, juramos consagrar as nossas forças e as nossas existências, até que ela se achasse concluída. Saúdo-te. Esse é o homem. Esse é um missionário. É esse o Espírito que jurou em diversas existências servir ao Espírito que o ama, que é o Jesus, que é o Cristo. E que concluiu a cúpula do edifício com a obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Mas precisamos falar da obra. Precisamos, ainda que em pinceladas ligeiras, porque uma existência debruçada sobre esse livro não seria suficiente para apreender todas as luzes que estão contidas nele. Certa feita,
uma pessoa entrou no grupo espírita da prece em Uberaba e perguntou ao Chico: Chico, o que há de novo? E o Chico respondeu: o Evangelho, meu filho. E quando alguém indagou ao Chico: Chico, o Evangelho segundo o Espiritismo está ultrapassado. Kardec está ultrapassado. E o Chico, de um modo bem mineiro, ficou em silêncio, escutando. E a pessoa prosseguiu: eu vou te mostrar que está ultrapassado, Chico. Olha o capítulo dos duelos. Um dos textos do Evangelho segundo o Espiritismo fala do duelo. Nós não temos duelo hoje, Chico. Isso já está ultrapassado. E o Chico, com a bondade que lhe era característica, porque como pode alguém julgar uma obra por alguns parágrafos? Meu Deus! Ninguém aprecia uma catedral por uma pedra do piso. Ninguém julga uma grande igreja por um de seus vitrais. É preciso que a nossa visão abarque o conjunto da obra, o seu fio condutor. Porque Kardec escreveu essa obra em retiro espiritual. O próprio São Luís lhe diz: é o Espírito de verdade que fala na sua cabeça. E nós estamos ao seu derredor, porque precisávamos ter você sob as nossas mãos. E uma pobre criatura imagina que a obra está ultrapassada. Então o Chico, tomado de misericórdia, disse a ele: meu filho, o Espírito de Emmanuel está aqui do meu lado e pede para te dizer que você deve considerar os duelos mentais, os duelos com palavras, e eu acrescentaria hoje os duelos no trânsito. Nós ainda somos duelistas. Estamos a todo momento disputando com o nosso semelhante, disputando quem é mais inteligente, disputando quem é mais bonito, disputando quem tem mais bens, disputando quem tem mais fama, tudo em nome de um egoísmo e de um orgulho infantil. Estou falando de mim. Duelo. E prosseguiu Chico: Emmanuel pede que você considere que a obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, somente estará ultrapassada o dia que a humanidade inteira vivê-la, colocar em prática. Porque é um tratado de moral prática. O Evangelho segundo o Espiritismo é um tratado de moral prática. Nessa hora, nós estamos falando de conduta, não de filosofia. De conduta, não de teoria. E eu uso a palavra teoria e filosofia na sua acepção técnica. Não se trata de contemplar,
E não se trata de postular, trata-se de agir. E a obra começa com uma estrutura lógica impressionante. Seguindo a lógica de Aristóteles, e eu não vou entrar nos detalhes, apenas ligeiras pinceladas, Kardec coloca os axiomas. O que são axiomas? São aquelas verdades que não precisam ser demonstradas. Ou porque são consenso, ou porque fazem parte de um acordo. Você acorda que aquilo é verdadeiro. Todo pensamento humano, segundo Aristóteles, parte de axiomas. A matemática tem os seus, a física tem os seus, a química tem os seus. São aqueles postulados que você não é capaz de demonstrar. Então você entra num consenso de que nada faz sentido se nós não concordarmos com esse mínimo. Pois bem, na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec resgata Sócrates e Platão e faz um resumo da doutrina de Sócrates e Platão para dizer: esses são os axiomas. Porque ele havia entrado em contato com as mesas girantes. Kardec não escreveu o Livro dos Espíritos numa montanha. Ele não escreveu no escritório. Foram as mesas que bateram tanto, que ele acabou anotando. Não foi ele que criou, foram as mesas que responderam. Ele estava absolutamente convencido da imortalidade da alma, da sobrevivência do ser à morte, da possibilidade de comunicação entre os encarnados e os desencarnados. E o que ele percebeu? Que nos escritos de Platão, sobretudo quando resume o pensamento de Sócrates, estava a essência de tudo aquilo que ele presenciou com seus próprios olhos. E nos primeiros 4 capítulos, Kardec estabelece o alicerce da obra. As premissas, quais são? Não vim destruir a lei. Capítulo 1. Porque o Espiritismo não vinha abandonar a primeira revelação e não vinha abandonar essa revelação de Jesus. Porque se o Espiritismo abandonasse a primeira e a segunda revelação, Deus não seria um administrador sábio. Até os administradores humanos fazem um plano, um projeto de execução. Deus não age de maneira afobada. O Criador tem planos que não passam pela sua cabeça e nem pelas minhas. O Criador executa os seus desígnios divinos segundo um projeto pré-estabelecido. E a única coisa que eu posso afirmar é que nesse projeto a terra será um mundo ditoso. E aqui haverá somente felicidade e bondade. Esse é o projeto. Por isso Kardec deixa claro: não vim destruir a lei. O Espiritismo é herdeiro da primeira revelação e é herdeiro da segunda revelação. Por isso ele é a terceira revelação. Aliás,
título expresso de um dos itens do capítulo 1. Se o Espiritismo é continuidade, se o Espiritismo é sequência de um projeto espiritual, se o Espiritismo é a conclusão de algo que começou milênios antes, Kardec precisava estabelecer mais 3 alicerces. Meu reino não é deste mundo, há muitas moradas na casa de meu Pai, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. 3 frases de Jesus que apontavam para o Espiritismo. 3 frases de Jesus que apontavam para Kardec. O reino do Cristo não é um reino político, não é um império econômico. O reino de Jesus não pode ser tocado com as mãos, porque ele não é obra de encarnados. O reino anunciado por Jesus é espiritual. Só se pode vê-lo com o coração. Mas tem mais. O mundo saíra da crença de que o universo girava em torno da Terra. Galileu Galilei havia mostrado que a Terra gira em torno do Sol, confirmando o heliocentrismo. Mas o Espiritismo pede mais. O Espiritismo pede o universalismo das galáxias. Há muitas moradas na casa de meu Pai. É por isso que a nossa mente precisa se abrir para 200 bilhões de galáxias. Cada galáxia com 100 bilhões de sóis. Cada sol com dezenas de planetas. Se a nossa mente não contempla esse gigantesco edifício universal, o Espiritismo não faz sentido. Porque a teologia fala de salvação terráquea. Os teólogos falam de doutrinas da terra. A teologia não chegou ainda nem ao heliocentrismo. A nossa filosofia rasteja na terra. Sobretudo a filosofia de hoje, profundamente materialista, soberba e infrutífera. Aqui não. Aqui era o codificador convidando a nossa mente a abrir-se para o infinito. A lei de Deus tem que ser válida na Terra, mas tem que ser válida nos bilhões de galáxias. Para isso, uma vida é muito pouco. Há tanta beleza nesse universo infinito. Deus é tão grandioso. A natureza, o seu livro, é tão soberbo que uma vida é muito pouco. Uma vida não dá para nada. Uma vida não dá nem para amar direito. É preciso, são necessárias muitas vidas. Se não nascermos múltiplas vezes, não seremos capazes de contemplar o reino de Deus.
puramente espiritual. Porque uma criança não pode apreender o que é típico de um adulto. E é a reencarnação que nos tira da infantilidade espiritual e nos conduz à maturidade do senso moral. Eram esses os fundamentos. Não vim destruir a lei. O Espiritismo honra as tradições. Ele é herdeiro da primeira e da segunda revelação. Mas ele abre um mundo espiritual. E depois, Kardec se dirige para uma grandiosa questão. É o Espiritismo o Consolador prometido por Jesus? Ou nós devemos esperar outro? Se ele é o Consolador prometido, o que o Espiritismo consola? Qual é o tipo de consolação que o Espiritismo traz ao mundo? Então Allan Kardec faz um recorte do Sermão da Montanha. Capítulo 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para mostrar que não há consolação maior do que a proferida por Jesus no Sermão do Monte. Mas, para entender as bem-aventuranças prometidas por Jesus, somente com a noção de imortalidade da alma, somente com a noção de lei de causa e efeito, de justiça das reencarnações e de evolução espiritual, sem esses conhecimentos não faz sentido, bem-aventurados os aflitos. Porque se tudo vai acabar no túmulo, qual o sentido de sofrer? Se a morte vai destruir tudo, qual o sentido de amar? Para que renunciar? Para que ceder? Para que entregar? Para que ser paciente? Para que esperar? Capítulo 5, bem-aventurados os aflitos. Capítulo 6, o cerne, o coração de o Evangelho segundo o Espiritismo. O sol em torno do qual giram todos os capítulos da obra. Capítulo 6, intitulado O Cristo Consolador. O Cristo Consolador, que se abre com a grandiosa mensagem dita ontem por Divaldo: eis que venho como outrora aos transviados filhos de Israel. Eu diria como Guimarães Rosa: eu não sei nada, mas desconfio de muita coisa. Depois, Kardec coloca a questão: o que eu preciso ser? O que eu preciso ser? O que eu preciso incorporar à minha individualidade para merecer o consolo do Cristo? E ele então estabelece, capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, amai os vossos inimigos, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a direita, honra teu pai e tua mãe, fora da caridade não há salvação. Depois ele dá a contraprova.
que é um dos recursos da lógica, mas senão não vamos entrar nisso agora. Não se pode servir a Deus e a Mamon, para mostrar por que o reino do Cristo não é deste mundo. E então, no capítulo 17, ele chega no sede perfeitos. E no objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo O Homem de Bem. Porque o objetivo da obra de Kardec, o objetivo da missão de Kardec é transformar-nos todos em homens de bem. Nos capítulos seguintes, ele vai dizer sobre a conduta do homem de bem na vida individual e na sociedade. E por fim, quando o homem de bem chega nos aspectos mais sutis da mensagem do Cristo, que é o capítulo 23, a moral estranha, aqueles ensinos mais desafiadores de Jesus, esse homem se liberta. Se liberta da animalidade, se liberta da maldade, se liberta do egoísmo e do orgulho. E o homem livre é o homem que voltou a encontrar o seu Criador. E os últimos capítulos: não pôr a candeia debaixo do alqueire, buscai e achareis, dar de graça o que de graça recebeste, pedi e obtereis, e coletânea de preces é o resgate mais profundo da verdadeira religiosidade do espírito humano. E esse monumento que foi construído se encerra com uma coletânea de preces. Por quê? Porque há um ditado dos pais da igreja que dizem assim: nós oramos, nós rezamos de acordo com aquilo que acreditamos. A coletânea de preces espíritas é um resumo da doutrina espírita. É um resumo do perfume do espiritismo, mas do espiritismo em que Jesus é o guia e modelo, o Cristo Consolador. E eu termino agradecendo Kardec. Onde você estiver, muito obrigado. Nós de joelhos te agradecemos e te reverenciamos. Muito obrigado, mestre.